Sabe quando um osso quebra e, tipo, o raio-x mostra exatamente onde está a fratura? Sim, aquela linha branca super irregular, né? Exatamente. O médico aponta ali para a chapa, o diagnóstico tá feito. É limpo, é binário, tá quebrado ou não tá quebrado. É o tipo de problema que a gente adora, sabe? Fácil de isolar e consertar. Total. Essa clareza cirúrgica traz um conforto imenso. Mas a nossa missão na imersão profunda de hoje é olhar para um tipo de fratura que nenhuma máquina consegue fotografar. O buraco é bem mais embaixo. Muito mais. A gente está com um ensaio crítico aqui, um texto colado muito profundo, que tenta desconstruir de um jeito radical como a sociedade enxerga o sofrimento psíquico. E com um foco muito específico na esquizofrenia, né? Sim. E a ideia aqui não é, tipo, discutir dosagem de remédio ou dar conselho médico, nada disso. Até porque não é esse o nosso papel. O objetivo é analisar o argumento central desse texto. Exato. A proposta é pegar aquela lente de aumento que a gente sempre coloca em cima do cérebro do indivíduo e trocar por uma lente grande angular. Isso, para tentar ver toda a arquitetura social em volta dessa pessoa, porque quem escuta a gente precisa saber que, embora o foco seja a esquizofrenia, essa cobrança absurda por produtividade e essa dificuldade de lidar com a vulnerabilidade afeta absolutamente todo mundo no mundo moderno. Com certeza. O sofrimento nunca acontece no vácuo. Ele tem um CEP, tem uma história, um contexto urbano. E o texto abre justamente denunciando isso, essa tendência que a gente tem de isolar a experiência. De tratar como se fosse uma falha só do cérebro da pessoa, né? Pois é, como se fosse algo totalmente desconectado do mundo exterior. E o material define isso de um jeito muito forte, como um limbo que é imposto à pessoa diagnosticada. E lendo essa parte, o que me chamou muito a atenção foi a polarização da coisa, sabe? Como assim? Tipo, a pessoa é jogada para um de dois extremos que não tem meio termo. De um lado tem aquele estigma pesado da limitação, a pessoa é lida quase como um peso morto, incapaz de contribuir. E do outro lado é o oposto, né? Sim, se a pessoa consegue, sei lá, estabilidade ou faz algo notável, vira um espetáculo na hora. Vira o herói moral da superação. Exatamente, o exemplo supremo. E aí não sobra espaço nenhum para a humanidade comum, para simplesmente existir com as suas dificuldades. O que é fascinante aqui é que essa dicotomia aniquila completamente a crítica estrutural. Aniquila como? Tédia da doença e a força de vontade do indivíduo, o debate sobre o ambiente simplesmente evapora. Ah, entendi. Fica tudo na conta da pessoa. Exato. O ensaio provoca a gente a perceber que essa romantização da superação é super pragmática. Se a gente foca só na resiliência do indivíduo, ninguém precisa olhar para as condições que tornaram essa resiliência necessária. Certo. Vamos desvendar isso porque me lembrou muito uma analogia. Imagina um peixe lutando para não afundar num aquário com a água completamente turva, sabe? Cheia de metal pesado. Nossa, péssimo. Pois é. Aí quem está do lado de fora do vidro gasta horas analisando o comportamento do peixe, ficam discutindo se as guelras são fracas por natureza ou, tipo, aplaudindo a resiliência incrível do bicho por conseguir nadar naquela sujeira toda. E ninguém fala da água. Ninguém. O foco analítico fica todinho na fraqueza ou na força do animal e ignoram totalmente que a água é tóxica e está asfixiando aquele ecossistema. E a cegueira em relação à água não é um acidente, tá? Pelo menos na lente desse autor. A individualização total do diagnóstico funciona como um mecanismo de defesa da nossa sociedade. Peraí, chamar de mecanismo de defesa soa quase como um complô. Como se a sociedade fizesse isso de propósito para lavar as mãos. O texto fala de uma intenção maliciosa ou é tipo uma falta de repertório emocional nosso para lidar com a diferença? É uma ótima pergunta. O texto não fala de uma conspiração de vilões, sabe? É mais uma conveniência sistêmica. Como se fosse o caminho mais fácil. Exato. Questionar a estrutura exige mexer naquilo que nos beneficia. É infinitamente mais econômico, em termos de esforço social, culpar o indivíduo que não se adapta. Porque se o problema é só do peixe, quem cuida do aquário não precisa limpar a água. Nem mudar a política de manutenção. E, o mais importante, não precisa admitir que o próprio design do aquário é o que está sufocando todo mundo. O mérito e a culpa são terceirizados para quem já está vulnerável. Se a responsabilidade não está só no peixe, a gente precisa entender o que tem nessa água tóxica.
E o texto lista umas engrenagens bem específicas que quase nunca aparecem em debate de saúde mental. Sim, ele fala muito da industrialização da própria vida e do produtivismo estrelo. Mas assim, quem acompanha a gente já sabe que excesso de trabalho faz mal. O que me deixa intrigada na fonte é como ela conecta isso especificamente com o agravamento da esquizofrenia. O diferencial do argumento é mostrar que a métrica de valor de um ser humano foi reduzida à capacidade dele de produzir lucro sem parar. De ser útil o tempo todo. Isso. E para uma mente que processa a realidade de um jeito divergente, que precisa de pausas diferentes, ou que lida com flutuação de energia por causa de remédio. Esse relógio industrial deve ser uma máquina de triturar a autoestima. Totalmente. Não é só o cansaço, é a mensagem constante de que se você não opera na mesma velocidade da linha de montagem, a sua existência vale menos. Caramba, e o texto ainda soma a isso a violência nas escolas, a precarização dos laços afetivos e aquele excesso de vigilância, né? Sem contar a sensação de isolamento, mesmo morando nas maiores cidades do planeta. E aqui a fonte usa uns termos históricos bem pesados. Fala que o nosso ambiente é patriarcal, colonial e capitalista. E, gente, independente da posição política de quem escuta ou da nossa própria opinião, a gente não tá aqui para defender ou atacar essas visões políticas não, tá? Com certeza. A gente está só reportando a lente que o autor escolheu usar. Exato. Mas a gente precisa desdobrar isso. Como que o texto justifica que o colonialismo ou o patriarcado agravam o sofrimento de alguém com esquizofrenia hoje no Brasil? Então, ele usa essas categorias para explicar a lógica de dominação no dia a dia. Quando o autor cita o sistema capitalista e colonial, ele está falando de extrativismo. Tirar o máximo possível e descartar o resto. Exatamente. Recursos naturais ou humanos. Se algo não tem utilidade imediata, é descartado. Para alguém com um diagnóstico severo, isso significa ser visto na hora como descartável. E a parte do patriarcado? O patriarcado entra como o sistema que valoriza o controle muito rígido. Aquela racionalidade fria, a repressão emocional acima de tudo. E a esquizofrenia bate de frente com isso. Bate de frente. Porque muitas vezes envolve um transbordamento emocional. Uma perda dessas fronteiras rígidas da realidade. Isso ofende profundamente essa estética de controle absoluto da sociedade. A pessoa não cabe na caixinha da racionalidade. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque o texto aponta que as pessoas são constantemente convocadas a, entre aspas, se adaptar. E esse é o grande paradoxo. Pois é. Mas até que ponto faz sentido exigir que alguém se adapte a uma estrutura que, por natureza, já é adoecedora? É a mesma coisa que pedir para o peixe aprender a respirar veneno e, pior, pedir para ele sorrir para não incomodar os outros peixes. Essa exigência de adaptação, na verdade, é um pedido para invisibilizar o sofrimento. A sociedade quer que a pessoa mascare os sintomas, esconda a exaustão para não atrapalhar a engrenagem. A ironia é muito cruel, né? O ambiente te adoece, te isola e depois exige que você conserte tudo sozinho para ter o privilégio de ser aceito de volta. Exatamente isso. Mas e quando a pessoa tenta sair disso? Tipo, quando ela decide romper o ciclo e buscar autonomia? Liderar um projeto de arte, algo comunitário. O material tem uma seção inteira sobre isso. E as conclusões são bem desconfortáveis. Porque a autonomia é onde aquele muro do estigma fica muito visível. Quando alguém com esquizofrenia ocupa um espaço de liderança, a sociedade responde com uma coreografia muito bizarra. São duas reações ao mesmo tempo, né? Sim. A primeira o texto chama de admiração paternalista. Paternalismo. Aquele olhar condescendente fingindo que é incentivo. Porque a gente reage assim é medo da potência de um adulto neurodivergente. Reduzir a pessoa a um estado infantil é uma ferramenta clássica de controle. Se a gente olha para um coletivo literário ou de horta urbana liderado por essa pessoa e acha, tipo, bonitinho... Ah, como se fosse uma terapia ocupacional glorificada. Isso. A gente tira todo o poder de impacto real daquilo. A gente aplaude, mas é igual aplaudir criança no teatro da escola. Não tem o respeito profissional que você daria para um colega. Nossa, isso protege a pessoa dita normal do desconforto, né? De lidar com a inteligência complexa do outro. Protege totalmente. E a segunda parte dessa coreografia caminha junto com os aplausos. É a suspeita ininterrupta. A desconfiança velada.
Aquele pensamento de até quando essa pessoa vai dar conta? E o texto usa uma imagem de uma maratona enlouquecedora para explicar isso. É uma metáfora muito forte. Imagina uma maratona. O corredor normal só foca em correr e respirar. Mas o competidor diagnosticado tem que parar a cada quilômetro para falar com os juízes. Tem que mostrar os documentos de novo. Sim, passar por um teste de coerência para provar que entende as regras e que merece continuar correndo. E o texto dá um nome excelente para isso. Exaustão invisível. Nossa, o desgaste não vem só do cérebro ou do remédio. Vem das relações. O grande dreno de energia é investir um esforço monumental só para provar a própria sanidade e humanidade todo santo dia. O custo cognitivo disso é bizarro. Se você gasta metade do seu cérebro monitorando cada palavra para não parecer louco... Ou controlando a expressão do rosto para não gerar desconfiança. Exato. Sobra muito pouca energia para o projeto em si, para a criatividade. É como se a sociedade garantisse a falha pelo cansaço. Se conectarmos isso a um contexto maior, a raiz disso é o que o autor chama de hipótese de incapacidade. O que seria isso na prática? O ponto de partida para quem tem o carimbo da esquizofrenia é a presunção de incompetência. O ônus da prova é sempre do indivíduo. Ah, tipo, se eu erro no trabalho, foi só um tropeço. Isso, um erro humano comum. Mas se a pessoa diagnosticada hesita, o erro é lido na hora como a confirmação da doença. Valida aquela premissa de que a pessoa não dá conta. Caramba! E se a sociedade cobra esse pedágio invisível todo dia, essa conta vai estourar em algum lugar. E quando a energia da pessoa entra em falência, quem absorve a queda? O ensaio vai direto para o ponto mais frágil dessa rede. Que é o núcleo familiar, né? Na ausência de uma rede comunitária real, o cuidado da saúde mental foi meio que privatizado e jogado para dentro de casa. E a família já está operando no limite absoluto. Eles estão na mesma água tóxica. Acordam cedo, batem ponto, têm que ser produtivos e ainda gerenciar sozinhos um nível de sofrimento super complexo. E quando a gente terceiriza isso para a família, a gente apaga a dimensão coletiva do adoecimento do debate. A pergunta da sociedade encolhe. E encolhe muito. Em vez da gente perguntar, tipo, o que tem de tão errado no nosso jeito de trabalhar que está quebrando as pessoas, a gente pergunta, como faz para esse indivíduo dar menos trabalho para a instituição? Então, o que tudo isso significa? Me veio uma imagem na cabeça. Imagina uma avenida metropolitana toda destruída, cheia de buraco. Uma via perigosa. A família atua como o amortecedor de um carro que passa ali todo dia. Sofrendo todos os impactos. Exato. A família absorve as pancadas do desemprego, do estigma, da exclusão. Mas em vez da prefeitura ir lá e consertar a rua para todo mundo, o sistema fica de braços cruzados na calçada olhando o carro. E aí eles perguntam, nossa, por que esse amortecedor quebra toda hora? Pois é, a culpa é da estrutura familiar que está fraca e não da rua que está destruída. É o puro cinismo institucional. Mas, isso levanta uma questão importante que o texto faz questão de pontuar para a gente não cair num relativismo perigoso. Ah, sim, a ressalva sobre a realidade clínica, né? Porque focando tanto na sociedade, a gente não pode invalidar a biologia do cérebro. O autor não nega doença, nega. De jeito nenhum. O texto é bem claro nisso. Não se trata de negar a biologia, a desregulação de neurotransmissores ou a realidade muito dolorosa de um delírio. O sofrimento intrínseco está lá. Está validado. A questão é que a sobrevivência biológica desse cérebro acontece dentro de um cenário histórico e urbano invasivo. O cérebro processa o mundo externo ao mesmo tempo. E se esse mundo te invalida o tempo todo, o agravamento da doença ganha um contorno muito mais devastador. Não dá para separar o neurônio do tempo que você passa na fila do ônibus das microagressões no trabalho. Exatamente. A neurobiologia está prensada nas engrenagens sociais. E entendendo tudo isso, o texto propõe um horizonte final, uma tarefa para desarmar esse mecanismo. E qual é a missão que ele propõe para a gente sair dessa? A reconstrução de formas reais de pertencimento. E pertencimento de verdade, não só uma inclusão de fachada. Criar espaços onde a pessoa não precise ficar escolhendo entre ser tratada como criança ou ser um herói impossível. Sair daquele limbo inicial. Construir lugares onde a vulnerabilidade humana seja só parte do convívio.
onde a pessoa possa produzir cultura e sentido sem ter que provar a sanidade dela para os fiscais da normalidade a cada 5 minutos. Que o diagnóstico não seja mais a única lente que a gente usa para ler a história daquela pessoa. O veredito do ensaio mostra como o sistema atual é perfeito, não para curar, mas para isentar a própria estrutura de culpa. Lavam as mãos direitinho. Pois é. E para encerrar essa imersão profunda, me veio um pensamento aqui, um desdobramento de tudo isso. A gente falou muito de como individualizar a dor absolve a sociedade. Sim, a culpa vai para o peixe. Exato. Mas e se a gente virasse esse jogo? Se a hiperprodutividade e o isolamento são os catalisadores, o que aconteceria se amanhã a gente parasse de ver os laudos psiquiátricos e atestados de exaustão como simples arquivos médicos privados? Nossa. E viria como o quê? Ou na auditorias sociais? Imagina se cada caso de adoecimento crônico fosse publicado como uma métrica direta da toxicidade daquela empresa ou daquele bairro. O laudo do indivíduo viraria o atestado de falência da comunidade. Exatamente. Se a gente sabe que não tem vida no vácuo, talvez já passou da hora da gente parar de medir só a resistência das guelras do peixe E começar a processar quem está envenenando a água do aquário. É isso. Uma mudança de perspectiva que ia virar a nossa rotina de cabeça para baixo. Fica aí a reflexão para quem acompanhou a gente hoje. E aí, sejam muito bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num tema absolutamente fascinante: a arquitetura do sofrimento mental. A ideia aqui é dar um passo atrás e questionar como a sociedade costuma enquadrar coisas super complexas, tipo a esquizofrenia. Por que a gente insiste em tratar isso como um problema puramente individual e não como uma falha estrutural? Ao longo da nossa exploração, a gente vai desconstruir algumas ideias bem enraizadas e olhar com lupa para essa base invisível que sustenta e muitas vezes agrava a dor psíquica. O nosso objetivo hoje é bem simples: tornar o invisível visível de um jeito bem claro. Vamos lá? Para começar, a pergunta que não quer calar é direta. O sofrimento mental é, de fato, só um problema individual? A nossa tendência padrão, que aliás vem sendo alimentada por décadas de narrativas focadas só no sujeito, é achar que o adoecimento acontece num vácuo. A gente imagina que ele está ali, trancado apenas na mente de quem sofre, ou no máximo preso nas 4 paredes da convivência familiar. Só que o material que a gente está analisando hoje sugere uma visão bem mais expansiva. A experiência psíquica não acontece fora do mundo material, sabe? Pelo contrário, ela é moldada, pressionada e totalmente atravessada por tudo que nos cerca no dia a dia. Beleza, vamos entender esse melhor. Entramos agora na seção 1, o limbo do sofrimento, isolamento e estigma. O debate que a gente costuma ver por aí quase sempre ignora o peso das engrenagens da cidade ou a dinâmica louca de trabalho e prefere focar quase que de forma exclusiva no que é lido como uma falha do indivíduo. E qual é o resultado disso? A pessoa diagnosticada cai numa baita armadilha dupla. De um lado, a gente tem o estigma da limitação, onde a pessoa é taxada como fundamentalmente incapaz. Do outro lado, vem o extremo oposto, a romantização da superação. É quando essa mesma pessoa é cobrada para ser um exemplo moral, uma história de resistência quase heróica. E o que sobra no meio disso tudo? Um verdadeiro limbo. Quando a régua se divide só entre o fracasso absoluto ou a vitória heróica do indivíduo, a crítica estrutural, a crítica à sociedade simplesmente evapora. E isso nos leva direto para a nossa próxima parte, seção 2, a exaustão da autonomia, uma contradição social gigantesca. O choque contínuo entre a tentativa autêntica de alguém criar um pertencimento e a forma ambígua como o ambiente recebe isso gera um desgaste absurdo. E tem uma ironia bem sombria nessa história toda, que a fonte da nossa análise resume numa palavra perfeita: bonitinho. O texto relata que, quando pessoas diagnosticadas tentam criar ou liderar projetos na comunidade, seja algo artístico ou local, a reação da sociedade costuma vir carregada de uma admiração super paternalista. O pessoal olha de fora e comenta como é bonitinho alguém naquela condição estar ali ocupando um espaço de liderança. É uma validação bem estranha, né? Porque, no fundo, ela esconde uma suspeita constante. O reconhecimento de verdade parece que nunca é entregue por inteiro. E claro, junto com essa atitude paternalista, mora a desconfiança perpétua. Isso cria um ciclo implacável, um fardo de prova que não acaba nunca. É como se a humanidade, a coerência e a competência daquela pessoa precisassem ser atestadas de novo e de novo a cada passo que ela dá. O material original descreve isso na Mosca como uma exaustão invisível. Imagina a quantidade colossal de energia que se gasta, não só para tocar um projeto ou manter uma ideia de pé, mas para travar uma batalha diária provando a própria capacidade para um ambiente que já assume de cara que você é incapaz. Vamos dar um passo atrás e observar como isso ganha proporção. Seção 3, o peso sobre a família.
a dimensão social apagada. Olha, é absolutamente fundamental a gente não cair na armadilha de apontar o dedo para as famílias quando o sofrimento é privatizado. As famílias não estão soltas no ar. Elas operam dentro de estruturas sistêmicas muito maiores, que são pautadas pelo medo, por aquela lógica maluca de alta produtividade, pelo silenciamento das emoções e por um modo de sobrevivência constante. O texto aponta que essas dinâmicas não nascem da maldade de ninguém. A própria família foi forjada por esse mesmo sistema implacável. O X da questão é que quando 100% da responsabilidade pelo cuidado cai apenas sobre esse núcleo imediato, o peso social, a dimensão coletiva do sofrimento, é varrida para debaixo do tapete. O resultado prático de tirar a sociedade da equação é que a gente acaba consolidando aquela pergunta clássica e super limitante: como esse indivíduo pode funcionar melhor? Essa é a visão puramente clínica e individualizada que domina a nossa cultura. É uma pergunta que se preocupa só em adaptar a pessoa, foca em medicação, ajuste e conformidade, sempre com o objetivo de fazer o sujeito voltar a operar de forma eficiente dentro de um sistema que, adivinha, permanece intocável, blindado e isento de qualquer crítica. E é exatamente aqui que acontece a grande virada da nossa análise de hoje. O material propõe uma quebra radical de paradigma, invertendo a pergunta para: que sociedade produz essa exaustão, essa fragmentação e essa sensação de não pertencimento? Quando a gente muda a lente desse jeito, a responsabilidade deixa de ser um peso exclusivo de quem está sofrendo ou da família. A gente amplia o campo de visão para perceber que o próprio ambiente coletivo tem um papel superativo em produzir e manter esse desgaste psicológico. Chegamos então ao nível mais amplo. Seção 4. O cérebro e a cidade. A vida não é um vácuo. Isso não quer dizer que a gente está negando a dimensão clínica ou as particularidades da esquizofrenia, tá? Mas é entender que o cérebro transita pelas ruas, ele sente o peso de tudo ao redor. E o material mapeia com precisão essas pressões sistêmicas. São forças gigantes, tipo a industrialização incessante da nossa rotina e o produtivismo capitalista, que não dão margem para quem tem um ritmo diferente. A gente tem aí a violência escolar, o isolamento cada vez maior nas cidades e, pior ainda, o colapso das comunidades e a precarização das relações. O argumento central aqui é bem objetivo. Esses elementos constroem um cenário que é opressivo. Exige-se que a pessoa se adapte a estruturas que já são por natureza adoecedoras e construídas em cima de muita desigualdade. O desafio de manter a sanidade de frente para essas estruturas é gigantesco. É tentar sustentar quem você é, a sua subjetividade, em ambientes invasivos, precários e que a todo momento tentam tirar a sua legitimidade. Isso muda totalmente a noção de autonomia. Ser autônomo deixa de ser só uma questão de escolha pessoal e passa a ser entendido como um esforço brutal para manter a própria integridade psíquica num mundo que joga contra. Então essas macroestruturas funcionam literalmente como variáveis invisíveis que exaurem a energia de qualquer um no dia a dia. Com todo esse cenário mapeado, vamos para a nossa reta final. Seção 5. Resgatando o pertencimento coletivo. Formas de pertencimento genuíno. Diante de um diagnóstico estrutural tão nítido, a solução que o estudo aponta não é focar em isolar o indivíduo ainda mais, mas sim em criar espaços onde o nosso tecido social possa, finalmente, ser restaurado. E existem requisitos muito claros para que esses espaços coletivos existam de verdade. Primeiro, garantir a potência sem que isso vire espetáculo, ou seja, a ação da pessoa pode existir sem a obrigação de virar uma historinha inspiradora para consumo alheio. Segundo, permitir a vulnerabilidade sem que isso seja taxado como falha moral ou prova de incapacidade. E o terceiro, dar espaço para projetos onde a pessoa não precise ficar provando o seu valor o tempo inteiro. O objetivo final é simples: não reduzir o indivíduo à sua condição e também não esmagar ele com a pressão de ser um herói. Então, para a gente fechar, o ponto crucial e a provocação que fica é essa. Se a gente insistir em considerar o sofrimento como algo 100% individualizado, quem é que a sociedade está absolvendo no final do dia? Ao focar cegamente apenas na mente de quem sofre, a nossa estrutura social se safa de olhar para as próprias engrenagens. Ela não se responsabiliza pela cidade, pela desigualdade ou pela violência simbólica que adoece em todo mundo. Fica aqui o convite para a gente passar a enxergar a saúde mental além do próprio umbigo, refletindo a fundo sobre como os espaços que a gente habita moldam, protegem ou, na pior das hipóteses, simplesmente esmagam quem nós somos. Até a próxima análise.